vidas. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Já está conosco o pastor Elvis Breves. Os irmãos querem recebê-lo. Bem-vindo entre nós, se é verdade, digam amém. Amém! Bem-vindo, pastor. Nós vamos passar a partir deste momento a ministração, a quarta ministração do Conclave, com a palavra a partir deste momento, o pastor Elvis Breves. Pode aplaudir a Deus pela vida dele. Você pode sentar, fique à vontade. Sinta-se como se você estivesse na sua igreja. Meus irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nos seja multiplicada essa noite. Amém? Amém. Irmão, ninguém precisa me dizer o que está acontecendo aqui, porque o Facebook, né, não é crente, mas tem poder, né? O Facebook fala, irmão. E no Facebook, quando você põe uma foto onde Deus está agindo, Ele fala que está agindo. Ele te avisa. E eu tenho visto que Deus tem feito coisas grandes nesse lugar. E essa noite não vai ser diferente. Você crê nisso? Porque independente de quem está aqui pregando, quem está cantando, é Jesus que está agindo, é Jesus que está trabalhando. Quero agradecer ao pastor André Luiz por essa oportunidade. E se você for ver na foto, né, no banner dos pregadores, você vai ver que só tem gente grande, né? E tem um pequenininho ali, que sou eu. Porque Deus é misericordioso, irmãos. A Bíblia diz que a gente ia se assentar entre os príncipes, né? Então a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Louva a Deus, porque eu sei que Deus tocou no coração do pastor para que eu estivesse aqui pregando a palavra do Senhor. E Ele tem uma palavra que tem um coração. Você acredita nisso, que Deus vai falar com você? Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, dos homens de Deus. É muito bom estar aqui com vocês. E ai do pastor, se essa for a última vez. Lucas capítulo 19. Abra aí comigo Lucas capítulo 19 e o verso de número 28. Lucas capítulo 19, o verso 28 diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. E ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe que o Senhor precisa dele. Eu queria que você, sem medo, tá? Confia em mim, falasse para pelo menos 1000 pessoas aí. Tá bom, pastor? Estou profetizando aqui. Diga para 1000 pessoas aí, pelo menos, irmãos. Faça isso com fé, para quem está atrás, do lado, do outro. É a única vez que eu vou pedir para você falar com seu irmão, tá? Vou tentar. Mas eu vou tentar ser a única vez que você me ajudar mesmo com fé. Fala para mim assim: sou jumento, mas não sou burro. Isso, diga mesmo para ficar gravado, para nunca mais esquecer. Agora corta para mim aqui. Antes da gente entrar no texto, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, lá no início. Quando Jacó ele percebe que vai morrer, ele reúne seus filhos, que a gente conhece como as 12 tribos de Israel. Cada um dos seus filhos representava uma tribo. Então ele reúne seus filhos e ele começa a abençoar a vida de alguns e falar algumas coisas que não eram tão bom para outros. Mas só que ele reúne seus filhos, sabendo que vai morrer, e o primeiro que ele chama é Judá. Ele chama Judá e chama Judá de leão. Ele diz: Judá, você é um leãozinho. Parece que a casa de Jacó se torna um zoológico, porque cada filho parece que tem o nome de um bicho. O primeiro ele chama de leão, e os outros filhos ficam percebendo, olhando, analisando o que Jacó está falando para Judá, que ele está chamando de leão. Aí ele chama Dan e fala: Dan, você é uma serpente. E ele continua chamando seus filhos e chama Naphtali e diz: você é uma gazela. Quem gostaria de ser chamado pelo pai de gazela? Ninguém, mas ele foi chamado. E os outros irmãos estão falando: que bicho meu pai vai me dar? Qual é o nome que meu pai vai dar para mim? De que bicho? Quando chega Isacar, Jacó chega para o seu filho e diz o seguinte: Isacar, você é um jumento. E ele fica meio que receoso olhando para o pai, e ele piora, diz: você é um jumento teimoso. Por quê? Porque você tinha tudo para ser livre.
Você tinha tudo para fazer com que a sua tribo fosse uma tribo livre, onde não tivesse que servir a nenhum senhor, mas você preferiu pegar a sua tribo e se tornar escravo. Então você é um jumento teimoso. E aí ele continua, ele chama Benjamim e diz: Benjamim, você é um lobo voraz. E aí ele continua chamando seus filhos e dando nome. E aí ele deixa José por último. Ele separa José para ser o último. Quando chega a vez de José, José fala: olha, falta touro, falta búfalo, falta águia. Meu pai vai me dar o nome de águia, não é possível. Porque eu fui o filho que sustentou toda a casa do meu pai, que chegou no Egito e se tornou governador. Não é possível que meu pai vai me dar o nome de um bicho ruim, vai dizer que eu sou uma águia, que eu sou um touro, um animal forte. E aí José repete o bicho, Jacó repete o bicho e diz assim: meu filho, você é um jumento. E ele para e fala: jumento? Mas Isacar já foi jumento e se tornou escravo. E o Senhor me dá o mesmo nome. Será que é porque eu me tornei escravo lá no Egito que o meu pai está dizendo que eu também sou jumento? E ele fica meio receoso e diz: por que meu pai está me chamando logo de jumento? Logo eu que fui bem sucedido na vida. E ele melhora, ele diz: você é um jumento selvagem. Por que um jumento selvagem? Porque o jumento selvagem não é dominado pelo homem, mas é domado por Deus. E aí ele melhora mais ainda: você é um jumento selvagem junto à fonte. Quem é a fonte, igreja? Quem é a fonte? O ruim não é ser jumento. O ruim é ser jumento teimoso. Mas ser jumento selvagem junto à fonte, o Senhor vai fazer você governar em nome de Jesus. Porque eu fui ler esse texto e eu comecei a dizer: por que José é comparado com um jumento, já que o jumento é um animal imundo? E eu comecei a ver algumas características de dezenas, eu separei algumas. Por exemplo, o jumento aguenta peso, aguenta muito peso. José aguentou muito peso, irmão. Ele trabalha mais tempo do que qualquer outro animal. Trabalha mais tempo, José trabalhou mais tempo do que todos os seus irmãos. Obedece facilmente o cabresto. Já viu aquele crente que obedece o Senhor fala para a esquerda, ele vai, para a direita, ele vai. José, porque ele obedecia o cabresto do seu pai, do Senhor. É o único animal, depois do camelo, que conseguia atravessar o deserto. José conseguiu atravessar o deserto da vida. O jumento, ele anda em lugares íngremes, lugares, sabe, apertadinhos, no meio da montanha, numa montanha íngreme. Ele passa naquele caminho ali, onde só parece que cabe uma pata, cheio de peso nas costas. Sabe por quê? Porque é um animal equilibrado. José era um animal equilibrado, era um jumento. Sabe por quê? Porque aguentava peso e não caía. Aí eu entendo porque o jumento, se usa uma palavra em hebraico para jumento, ramor, que traz um sentido de matéria, sentido de carne. E aí eu comecei a entender que quem monta no jumento está dominando a sua carne. Sabe por que José não caiu quando foi tentado pela mulher de Potifar? Sabe por que ele não caiu quando foi tentado lá no Egito? Quando carregou tanto preso, que ele não murmurou? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele, dominando a sua carne. Outra característica: o jumento tem orelha grande. Ouve Deus. Parece que Jesus tem alguma coisa com o jumento. Parece que Jesus gosta de jumento. Porque a Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura. Quando você vê no Natal, o presépio de Natal, tem lá o menino Jesus, tem o boi e tem o jumento. Porque Isaías capítulo 1, verso 3 diz assim: o boi conhece seu dono e o jumento a sua manjedoura. Jesus nasceu no meio de jumento. É por isso que ele nasce no nosso meio. É por isso que ele nasceu para você. É por isso que ele nasceu dentro da sua casa. Calma, você não viu nada ainda da palavra, calma. Jesus gosta de jumento porque antes mesmo dele sair da barriga de Maria, ela fugiu com o menino Jesus. Com ele, aonde? Na sua barriga, em cima de um ombro de um jumento. Depois que Jesus nasceu, ela viajou com Jesus no colo em cima de um jumento. Sabe por quê? Porque jumento é animal de transporte. Mas o jumento é aquele que transporta a glória. Deixa eu te dizer, voltando para o texto que a gente leu lá, só para você não brigar comigo, porque eu estou te comparando com o jumento, para poder fazer essa introdução aqui. Agora vamos voltar para o texto que a gente leu lá em Lucas capítulo 19. Jesus estava entrando em Jerusalém. Jesus precisava entrar em Jerusalém porque ele estava indo para o Calvário. Jesus estava indo cumprir a tua missão, ele tinha que ir para o Calvário. E Jesus precisava entrar em Jerusalém de alguma forma. E como que ele entra? Ele diz o seguinte: ele chega para 2 de seus discípulos e fala assim: vá em outra aldeia, porque vocês vão encontrar um jumentinho, filhote de uma jumenta, e ele está lá amarrado. Traz esse jumento para mim.
Só que os discípulos, eles não entenderam muito bem por que Jesus queria que eles fossem em outra aldeia buscar um filhote de um jumento, se na aldeia que eles estavam também tinha um jumento. Para que, Senhor? Eu tenho que ir lá na outra aldeia buscar um jumentinho para o Senhor, se tem jumento aqui. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Zacarias capítulo 9, verso 9, o profeta profetizou, dizendo que Jesus ia entrar em Jerusalém montado no filhote de uma jumenta, ou seja, um jumentinho, e o povo iria aclamá-lo como rei. Deixa eu te dizer uma coisa, não era um jumentinho qualquer, não podia ser um jumento que estava na aldeia onde Jesus estava. Tinha filhote de jumenta lá? Tinha. A profecia ia se cumprir porque era o filhote de uma jumenta? Ia. Mas o jumento que Zacarias profetizou estava em outra cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, tem gente que não consegue acreditar que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que você foi escolhido antes de nascer. Se ele separou uma jumenta para entrar em Jerusalém, ele também te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não podia ser outra jumenta, porque a jumenta da profecia era aquela que estava em outra aldeia. E tem gente dizendo assim: ah, Senhor, fulano é mais bem preparado que eu, usa fulano. Moisés caiu nesse erro de dizer: usa Arão, porque Arão é mais bem preparado que eu, Arão sabe falar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, cada um de nós nascemos para resolver um tipo de problema, cada um de nós nascemos para resolver algo, cada um de nós nascemos com uma missão. A missão dessa jumenta era levar Jesus para Jerusalém. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele não vai usar Arão, Ele não vai usar Moisés, Ele não vai usar teu irmão, Ele vai usar você. Porque Arão podia ser mais bem preparado que Moisés. Mas quem disse que o segredo está só no preparo? Está no tipo da unção que Deus te deu. Arão podia ser mais bem preparado, mas a unção para atravessar o deserto, quem recebeu foi Moisés, não foi Arão. E aí a gente fica se perguntando: será o Benedito? Cadê as irmãs aqui, os irmãos aqui, mais experientes, que ouviram essa frase muitas vezes? Tudo que eu fazia de errado, minha avó dizia: será o Benedito, menino? E eu não sabia por quê. Na faculdade o professor foi contar lá uma história, e aí ele lembrou que no governo de Getúlio Vargas tinha lá uma cadeira que foi separada do Ministério da Educação, e aí ele tinha que escolher um deputado para assumir aquela cadeira. E ele não sabia quem escolher, e ele nomeou 2 deputados. Um deles se chamava Benedito, que era um deputado que não era muito conhecido. Aí os deputados todos ficaram: será que é o Benedito? Será o Benedito? Será o Benedito? Deixa eu te dizer, irmão, muita gente olha para você e diz: será que é fulano que Deus vai usar? Será que é ele mesmo? É você mesmo, irmão? Porque um dia alguém disse: virá alguma coisa boa de Nazaré, veio Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aí Jesus vai e fala para os discípulos: essa jumenta, o jumentinho está amarrado. Vai lá, busca o jumentinho, desamarra e ele traga para mim. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, irmãos, o jumento podia estar comendo, o jumento podia estar arando a terra, o jumentinho podia estar carregando algum peso, o jumentinho podia estar comendo capim, o jumentinho podia estar na manjedoura, o jumentinho podia estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Mas Jesus disse o seguinte: o jumento está amarrado. Sabe o que eu quero dizer essa noite para você, irmão? Jesus sabe a sua situação, Jesus sabe como você está, Ele conhece o seu estado, sabe se você entrou aqui com dinheiro ou sem dinheiro, se você entrou aqui, irmão, doente ou não, se você entrou aqui preocupado ou não, se você entrou aqui está no deserto ou não. Ele conhece a tua situação. Ele disse: o jumentinho está amarrado. Ele sabe como é que você está, irmão. Tem gente que entra aqui dizendo: será que o senhor está olhando para mim? Ele sabe o que você está vivendo. Será que o senhor sabe que eu estou sem dinheiro? Sabe que você está sem dinheiro. Mas vai chegar a hora que ele vai falar assim: desamarre ele e traz ele para mim. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente olha para a nossa situação. O nosso problema é que a gente olha para o que a gente tem, para o que a gente está vivendo, e a gente acha que Deus fica condicionado à nossa situação. Talvez você esteja lá no meio da aldeia, onde ninguém te conhece, onde ninguém está te vendo. Talvez na tua empresa você está longe das oportunidades, você trabalha lá no estoque, fica subindo e descendo escada, você fala: aqui ninguém vai ver que eu sou bom para vender, aqui ninguém vai ver que eu sou bom para ficar no caixa, aqui ninguém vai ver que eu sou bom para gerenciar. O Senhor está dizendo: vai lá, desamarre ele e põe ele onde eu quero. Não pense você
situação. Jacó chega e diz que Isacar era um jumento, que ele era livre, podia viver a sua vida como livre, mas ele preferiu ser escravo. Ou seja, tem gente que diz, não, o cara é livre, vai dar tudo bem para ele. Aquilo ali, o pai dele, Jacó, o cara tem tudo para ser livre, mas se tornou escravo. E quem era José? Era um escravo que se tornou livre. Eu não sei, irmão, se Jacó errou, porque para mim Jacó não tinha que ter chamado Isacar de jumento, tinha que ter chamado Isacar de burro, porque burro vira escravo e jumento governa. Quem vocês acham que deveria ir mais longe? Adão ou José? Adão deveria ir mais longe, porque Adão recebe um paraíso para morar. Deus faz um jardim, um paraíso, e fala, Adão, você vai governar sobre tudo aqui, eu tomo aqui a chave, você vai viver aí, tá aí bonitinho. Bicho não precisava trabalhar, já nasceu aposentado. Morava no paraíso, irmão. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso do jardim. E José ganhou um cárcere inferior para morar. E ele foi expulso de lá para governar o Egito, irmão. Porque tem gente que se você der um jardim para ele, ele é expulso de lá. Mas tem gente que se você der um cárcere inferior para ele arruma um jeito de sair e ele governa. Irmão, tem gente que tem tudo para dar certo, mas não dá certo. E tem gente que tem tudo para dar errado, mas dá certo. Quando Samuel vem na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, quando ele chega lá, ele olha Eliabe e fala, Eliabe, esse aí vai ser o novo rei de Israel. O cara bonito, alto, tipo eu assim. Chegou e falou, esse cara aí que vai governar, é ele que é o rei. Aí Deus falou para ele, não olha a segunda aparência, esse aí eu estou rejeitando ele. Sabe por que Deus rejeitou Eliabe? Porque Eliabe queria posição e Davi queria ficar na posição. Eliabe estava lá alistado no exército de Israel. Davi estava? Não. Davi não estava alistado, Davi não fazia parte do exército de Israel. Tem gente, irmão, que está lutando as guerras de Deus. Ele é crente, ele é fiel, ele está na igreja, está lutando as guerras de Deus. Não, pastor, estou aqui contigo, eu faço. Mas ele só quer posição. Está de olho no diaconal, está de olho no presbitério, está de olho no pastor. Eliabe queria posição. Eliabe estava no exército, mas ele queria patente. Davi não queria patente. Davi só queria cuidar das ovelhas do seu pai. Aí Deus falou, Eliabe, eu te rejeito. Davi, você vai governar. Porque tem gente, irmão, que está atrás de posição. Tem gente, irmão, eu tenho conhecidos meus que eles estão fazendo faculdade por correspondência só para ter o título. Só para dizer, só para chegar na capa do CD e botar eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo outro. Tem gente que usa anel, irmão, anel vermelho para dizer que é bacharel em teologia e não é nada. Tem gente que usa anel vermelho para dizer que é bacharel em direito e não é nada. Irmão, tem gente que só quer buscar anel, só quer buscar posição. Mas deixa eu te dizer uma coisa que Deus me revelou. O diabo não tem medo do seu anel, ele respeita a tua aliança. Quem tem aliança aqui essa noite? Quem tem aliança aqui essa noite? Aliança, tem que ter aliança. Aí Jesus chega para os discípulos e manda eles falarem para o dono do jumento que o Senhor necessita dele. Dele quem? Do jumento. Jesus falou assim, eu necessito do jumento. Jesus precisava entrar em Jerusalém e ele precisava de um transporte. Qual foi o transporte que ele usou? Um jumento. Jesus fala, eu preciso desse jumento para entrar em Jerusalém. Eu preciso desse jumento para cumprir a minha missão. Quando Deus quis governar o Egito, quem que ele usou, irmão, como transporte para o Egito, para governar o Egito? José. Porque José, segundo Jacó, era um jumento. E jumento é animal de transporte. Quando Deus quis governar o Egito, ele usou um transporte, José. Ele disse, José, vai, porque se você for, eu vou contigo. Eu entro no Egito e eu governo o Egito através de você. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus ele nunca vai impactar uma cidade, um bairro, ele nunca vai impactar a tua empresa, ele nunca vai impactar um lugar sem ele usar um transporte, sem ele usar um instrumento. Qual é o transporte que Deus quer usar para governar a tua casa? Qual é o transporte que Deus quer usar para governar a tua faculdade, para governar o teu emprego? É você, irmão. Acorda, porque é você que Deus quer usar para governar aquele lugar que você está entrando.
multidão, ele podia chegar para aquela multidão e falar: eu sou Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, aqui sou eu, aqui ó, vivinho aqui. Ele podia fazer isso, irmão. A multidão que mandou crucificar Jesus ia se prostrar, ia dizer: meu Deus, o Senhor é o Messias mesmo, foi o Senhor mesmo que os profetas profetizaram, e nós crucificamos o Senhor. Todo mundo ia se converter, irmãos, os soldados iam se converter, os líderes religiosos não iam poder falar nada. Realmente ele ressuscitou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que ele não se apresentou para o povo e simplesmente para os discípulos? Ele só apareceu para os discípulos, não para a multidão. Sabe o que ele estava querendo dizer? O mundo não tem que ver que eu ressuscitei, o mundo tem que olhar para vocês e ver que vocês morreram e ressuscitaram. Jesus não vai se mostrar para o mundo, ele vai se mostrar para o mundo através de você. Ele podia mostrar a marca da cruz, ele podia chegar lá com minha mão furada, que vocês furaram, está aqui as marcas, mas ele só mostra as marcas para os discípulos. Sabe o que ele estava querendo dizer? O mundo não tem que ver as minhas marcas em mim, o mundo tem que ver as minhas marcas em vocês. Jesus precisa de um transporte. Jesus precisa ser transportado. A glória de Deus precisa ser transportada. E quem é que vai transportar a glória? Quem é que vai transportar a glória? É você, igreja. É você, meu irmão. Por que Jesus não usou um cavalo e ele usou um jumento? Eu fiquei me perguntando: por que não um cavalo e sim um jumento? Um filhote de jumento, irmão. Podia ser até mesmo um jumento adulto, mas foi um filhotinho. Por que Zacarias profetizou um filhote de jumento? Por quê? Por que não um cavalo, manga larga, bonito, para Jesus entrar bonitão lá? Porque se fosse cavalo, ele ia ter que selar o cavalo. Mas como foi jumento, a vez que ele jogou o manto dele por cima. Você pode ser um jumentinho, mas se ele jogar o manto dele por cima de você, João disse assim uma vez, Jesus falando, escrito no livro de João, capítulo 17, se eu não me engano. Jesus fala assim: Pai, a glória que o Senhor me deu, em outras versões, o manto que o Senhor me deu, eu dou para eles. Sabe por que foi jumento e não cavalo? Porque cavalo é um instrumento de guerra, e jumento é um animal de transporte, é um instrumento de transporte. Se Jesus quisesse ir para a guerra, ele usava um cavalo. Mas como ele quis salvar o homem e não matar, ele usou um jumento. Porque uma vez os discípulos falaram para ele que eles podiam orar e Deus mandar fogo do céu e matar aqueles homens em Samaria. Aí o Senhor falou: não vim matar o homem, eu vim salvar o homem. Então na primeira vinda de Jesus ele veio para salvar. Ele não podia entrar em Jerusalém senão num jumento, porque o povo da época queria que Jesus viesse para guerrear contra Roma. Os judeus queriam que Jesus viesse para governar contra Roma, para libertar o povo da escravidão de Roma. E Jesus veio com um jumento dizendo assim: eu venho em paz, eu venho como o príncipe da paz. Jesus foi para ser coroado rei. Por isso que a multidão recebe Jesus como rei. Ele está vindo no jumento como príncipe para ser ungido, consagrado a rei. Foi assim com Davi, foi assim com Salomão. Ele vem no jumento como príncipe, e lá quando ele chega lá do outro lado é que ele é consagrado a rei. Jesus vem em paz, ele vem como príncipe da paz no jumentinho. Eu não venho em guerra, eu venho em paz, eu venho salvar o homem. Só que lá em Apocalipse 19, Jesus ele vem na sua segunda volta, ele já vem montado num cavalo branco, ele está com uma espada na cintura, ele vem com um exército, com um grito de guerra, porque agora ele não vem para salvar o homem, agora ele vem para matar o homem, porque a Bíblia diz que ele vai lançar o homem no lago de fogo, que é a segunda morte. Então na segunda vez Jesus vem com um cavalo, na primeira vez ele vem com um jumento. Deixa eu te dizer uma coisa: tem crente na igreja que se apresenta como cavalo, ele é pau para toda obra, ele quer ir para a guerra com Jesus, ele quer guerrear, ele quer fazer evangelismo, vamos lá, eu vou para a guerra com Jesus. Ele está doido para ir para a guerra, mas ele não vai para o Calvário, porque só vai para o Calvário quem é jumento, cavalo vai para a guerra. Quem era Pedro? Pedro era cavalo, irmão. Pedro era pau para toda obra. Pedro queria ir para a guerra com Jesus. Quando os soldados romanos vieram prender Jesus, ele tirou a espada, cortou a orelha do soldado e disse: eu não tenho medo de soldado, não tenho medo de exército romano, porque eu estou contigo, Senhor, na guerra. Quando Jesus foi para o Calvário, ele fugiu. E quem era João? João não era cavalo, João era jumento. Porque quando Jesus foi para o Calvário, sabe o que aconteceu com João? João foi para o Calvário e ficou lá, o único discípulo que ficou na frente do Calvário até Jesus ser sepultado. Irmão, tem gente que só quer ir para a guerra, mas tem gente que quer ir para o Calvário. Sabe por quê? Tem gente que não vai para a guerra e quer ir para a guerra e não vai para o Calvário, porque na guerra você se vinga, no Calvário, irmão, você perdoa. Na guerra você pega a lança e enfia no soldado, mas lá no Calvário é o soldado que enfia a lança em você. Lá na guerra você tira o sangue do soldado, mas no Calvário é o soldado que tira o teu sangue. Lá na guerra você morre como herói, no Calvário você morre como ladrão.
perder acha. Crente só começa a decolar depois que ele passa pelo Calvário, depois que ele morre. É por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é o problema? Que a gente pensa que o Calvário é o princípio, que o Calvário é o final. Calvário, irmão, é o lugar mais próximo que você pode chegar. Porque o Calvário, irmão, não é o final, é o princípio ainda. Porque as pessoas vão para o Calvário e acham que ali acabou. No terceiro dia o Senhor te ressuscita e você vive uma nova vida com Ele. Aí Jesus está chegando em Jerusalém. Eu disse que ele estava indo para Jerusalém para ele cumprir a tua missão. Ele precisava cumprir a sua missão. Só que quando Jesus está chegando em Jerusalém, o povo abre e faz um corredor para ele passar. E o povo começa a aclamar Jesus como rei. Ele está vindo no jumentinho. Só que quando ele está passando no meio do povo, ninguém olha para Jesus, para a cara dele e fala assim: o senhor está indo para Jerusalém, não está? Ninguém fala. Sabe por quê? Porque ali ele só podia desaguar em Jerusalém. Não tinha como ele ir para outro lugar. Estava tudo indicando que ele estava indo para Jerusalém, porque aquele caminho dava em Jerusalém. Irmão, tem gente que as pessoas só conseguem identificar a tua missão quando está muito claro, quando está muito, sabe, tudo muito bem explicadinho. Aí a pessoa olha para você e fala: você é crente, não é? A pessoa olha para você e fala assim: ah, você é da igreja, não é? Por quê? Ah, não, porque está com a camisa aí falando assim: sou de Jesus, não abro. Só que nós estamos no capítulo 19 de Lucas. Se você voltar 10 capítulos, você vai ver que Jesus está entrando em Samaria. Jesus não está entrando em Jerusalém, Jesus está em Samaria. Os discípulos entram, João e Pedro entram lá, para preparar um lugar para Jesus talvez passar aquela noite. Só que os samaritanos olham para Jesus e falam assim: aqui ele não fica, aqui a gente não quer ele aqui. Pode mandar ele voltar, porque aqui não vai passar nem uma hora, nem um dia, manda ele voltar. E os discípulos ficaram com raiva e falaram: por que ele não pode ficar aqui? E aí os samaritanos falaram, está na cara dele, que ele está indo para Jerusalém. Tem gente, irmãos, que para ser identificado como crente, ele tem que usar roupa de crente. Tem gente que para ser identificado como crente, ele tem que estar com a Bíblia embaixo do braço, ele tem que estar com a camisa dizendo alguma coisa sobre Jesus, ele tem que dizer no emprego dele que ele é da igreja, ele tem que dizer na faculdade que é da igreja. Mas tem gente que não precisa usar roupa de crente, Bíblia embaixo do braço, dizer que é crente, porque a pessoa olha e fala assim: esse aí está na cara que ele é crente, está na cara que é filho, está na cara que é santo, porque ele está indo para Jerusalém. Quem está indo para Nova Jerusalém aqui, levante a mão. Tem que estar na tua cara, irmão. Tem que estar na tua cara que você está indo para Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém por dois motivos. Primeiro, porque Zacarias profetizou no capítulo 9, verso 9, que Jesus ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Segundo motivo, é porque em Mateus 26, a Bíblia diz que os líderes religiosos queriam prender Jesus depois da Páscoa. Só que a Bíblia diz que Jesus seria preso e crucificado na Páscoa. Por isso que ele é o Cordeiro Pascual. Então Jesus entra em Jerusalém naquela hora para botar raiva nos escribas lá, nos fariseus, nos doutores da lei, nos líderes religiosos, para que eles prendessem Jesus e levassem ele para o Calvário e ele completasse a sua missão. Só que quando Jesus chega lá, Judas traz Jesus, vende ele por 30 moedas de prata, Jesus é vendido, e aí agora Jesus é preso porque Judas traiu Jesus. Judas talvez se enforcou porque ele disse assim: ah, Jesus está sendo crucificado, Jesus foi preso por minha culpa, porque fui eu que vendi ele. Irmão, Judas, Jesus não foi preso porque Judas atraiu Jesus, ou porque Judas caluniou Jesus. Pelo contrário, irmão, Judas, ele ajudou Jesus a cumprir a tua missão. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente falando mal de você, tem gente falando mal de você, tem gente te vendendo, estão ajudando você a completar a tua missão. Quanto mais caluniam você, mais te ajudam a completar a tua missão. Deixa falar mal, deixa criticar. Aí a multidão recebe Jesus. Jesus está passando no meio da multidão e a multidão está recebendo Jesus. Só que agora a multidão recebe Jesus, irmão, como rei. Eu acho que foi a única vez na Bíblia que Jesus se sentiu muito bem recebido em um lugar. Porque onde Jesus ia, ele era recebido como profeta, não como rei. Jesus era recebido como profeta. Está ali o profeta. Esse aí deve ser o profeta Elias. Uma vez Jesus até perguntou para Pedro, falou: Pedro, quem os homens acham que eu sou? Ah, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é o profeta Elias, o profeta Jeremias, dizem que o Senhor é um dos profetas que reencarnou aqui no nosso tempo. E Deus, aí Jesus chega para ele e fala: e você, Pedro, o que você acha que eu sou?
Aí Pedro fala, eu acho que o Senhor é o Filho de Deus. Aí o Senhor ficou feliz da vida, porque ele falou, foi o Espírito Santo que te revelou isso, Pedro. Porque Jesus não gostava de ser chamado de profeta, irmão. Se você perguntar para Jesus, o Senhor é um profeta? Ele vai dizer não. Por quê? Porque o profeta fala a palavra. E Jesus, ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus não está sendo recebido como profeta, mas como rei. Jesus está passando no meio do povo. Só que esse povo que está recebendo Jesus de uma forma tão agradável, dizendo que ele é rei, é o mesmo povo que daqui a pouco ia gritar assim, crucificam, solta Barrabás e crucifica ele. Esse mesmo povo que ia gritar para Jesus, dizendo, seja crucificado, cuspir nele, querendo bater nele. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa, Jesus, ele tinha ressuscitado Lázaro há dias atrás. Então todo aquele povo que nunca tinha visto Jesus sabia que ele era aquele que tinha ressuscitado Lázaro, porque os judeus acreditavam que até o terceiro dia você podia ressuscitar, mas passando do terceiro dia só um milagre. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro no quarto dia. Então todo mundo falou, esse aí é o Messias, esse aí é o que vai vir, vai salvar a gente, vai lutar contra Roma e nos livrar da garra de Roma. Só que quando eles percebem que Jesus não tinha um exército, só tinha apenas 12 discípulos, eles falam, não, esse aí não é o Messias. E começam a gritar, crucificam, crucificam. Tem gente que olha para você e diz assim, você veio para a igreja com um carrão e fala, rapaz, aquele cara deve ter algum emprego bom, pá. Deve ser algum empresário. Aí quando descobre que o carro é do teu irmão, que o carro é do teu amigo, você pegou o carro do pastor para buscar alguma coisa, aí eles vão e falam, vamos crucificar, que esse aí não tem nada não. Aí Jesus está vindo montado no jumentinho. Quando todo mundo percebe que ele não é o Messias, diz, crucifica ele, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo cumprir a tua missão. Quando você estiver indo cumprir a tua missão, quando você entender que é para Jerusalém que você está indo, quando você entender que Deus te chamou para uma missão e você está no centro da vontade de Deus, até aqueles que querem te crucificar vão ter que sair da frente para você passar. Aí Jesus passa, chega em Jerusalém. O povo está fazendo festa, porque o Messias que eles esperam há tanto tempo, de geração a geração, agora chega em Jerusalém, para livrar eles das garras de Roma. Só que agora, irmão, o povo está fazendo festa, o povo está festejando, e Jesus está olhando para Jerusalém e chorando. Enquanto o povo está fazendo festa, Jesus está chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai chegar uma hora, irmão, que o mundo vai estar sorrindo e você vai estar chorando. Vai chegar uma hora que o mundo vai estar fazendo festa e você vai estar chorando. Asaf uma vez entrou escrevendo um dos seus salmos, ele entra no templo e ele fala assim, quando eu vi a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviaram. Porque o ímpio tem prosperidade, o ímpio tem dinheiro, o ímpio tem fazenda. E eu, Senhor, eu estou aqui passando perrengue, estou na luta, estou na prova. E aí o anjo entra no templo e fala, Asaf, o mundo, ele vai perecer com toda a tua riqueza. E você, Asaf, vai morar eternamente no céu. Sabe o que o Senhor está dizendo? A alegria do mundo é passageira, é a tua. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus entra em Jerusalém e o cristianismo chama esse momento de paixão de Cristo. Se eu pudesse mudar essa nomenclatura, irmão, não tem esse poder, mas se eu pudesse, eu tiraria a paixão de Cristo e colocaria amor de Cristo. Porque Jesus entra no Getsemane, quando ele vai lá para Jerusalém, ele está lá no Getsemane chorando. Ele está lá, irmãos, passando a agonia, porque ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ia ser torturado, ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ele ia passar horas e horas e horas sofrendo de muita dor. E ele fala, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim sem que eu beba. E aí ele disse, mas seja feita a tua vontade. Sabe por que o Senhor não desistiu? Sabe por que o Senhor foi até o fim? Ele sentiu medo, irmãos, mas ele foi até o fim porque ele não fez por paixão, ele fez por amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Só vai até o fim, irmão, quem faz por amor e não por paixão. Tem gente que fica pelo meio do caminho, se desvia, irmão, fica triste com Jesus, faz bem sim para Jesus, porque está fazendo por paixão, não está fazendo por amor. Aí chega João. Quem era João? João era conhecido como o discípulo do amor. Foi o único que foi para o Calvário com Jesus. O único que se apresentou como jumento, disse, eu vou para o Calvário, eu vou para o Senhor. Por isso é considerado como o discípulo do amor, porque ele ficou, irmão. Aí você vê quem era João e quem eram os outros discípulos. João escreveu o Apocalipse.
Irmãos, quem aqui já leu alguma coisa do Apocalipse? Qualquer capítulo que você lê de Apocalipse é ruim de acreditar, irmãos. Sabe por que você acredita em tudo que está escrito em Apocalipse? Sabe por quê? Porque ele não fez por paixão, ele fez por amor. Sabe por quê? Quando você prega por amor, você pode pregar a maior doideira, mas as almas se convertem e acreditam porque você faz por amor. Quando você canta por amor, quando você louva por amor, você pode cantar, as pessoas vão acreditar na letra da música que você está cantando, porque você está fazendo por amor. Irmãos, eu me converti numa igreja. Você sabe como é que era o som da igreja? Era assim, ó. Nós abrimos este corpo, a Jesus Cristo. O meu pastor que pregava, irmão, não tinha muito conhecimento, ele pregava, falava mais em mistério do que falava em português. No final ele fazia um apelo e vinha 3, 4, 5, 10 almas para Jesus. Ninguém entendia nada do que ele estava falando, mas sabe por que as almas se convertiam? Porque fazia por amor, fazia por amor, era por amor. Aí João escreve, irmão, sobre a besta. João escreve sobre o anticristo, sobre o falso profeta. João escreve sobre a volta de Jesus. João escreve sobre coisas que ainda não aconteceram. João viu coisas que ainda não aconteceram. Sabe por que ele viu coisas que ainda não aconteceram? Porque fazia por amor. Porque quem faz por amor vê o que ainda não aconteceu. Você está no deserto, mas você consegue enxergar a terra prometida. Você está sem dinheiro, mas você consegue enxergar a provisão. Seu marido não é crente, mas você consegue ver ele aqui, porque você está fazendo por amor e não por paixão. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês com todo amor, com todo temor. Quem faz por paixão, irmão, a paixão sempre vai te trazer prazer, mas o amor sempre vai te trazer intimidade. Aleluia. Abraão teve o primeiro filho dele com Agar, foi por prazer. Ele se deitou com ela por paixão. Aí ele sentiu prazer, gerou confusão. Depois ele se deita com a tua esposa por amor. Ele tem intimidade com ela. Depois de ter intimidade, ele gera Isaac, o filho da promessa. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente pregando, irmão, por paixão e não por amor. Tem muita gente no ministério por paixão e não por amor. Sabe por quê, irmão? Porque pregar é bom. Se eu falar para você que pregar não é bom, é bom. Se não fosse bom, ninguém ia querer pregar. Pregar é bom. Só que tem gente que prega não por amor, prega por paixão. Prega porque ganha notoriedade, prega porque ganha dinheiro, prega porque por causa da oferta. Tira a oferta para ver se ele prega. Tira a oferta para ver se ele vai. Só permanece quem faz por amor. Mas Deus está levantando um celeiro de pregadores que não querem saber da oferta, que não querem saber de enriquecer as custas do Evangelho, mas vai fazer por amor, vai fazer por amor, vai fazer por amor e não por paixão. Aí Jesus entra em Jerusalém, ele vai purificar o templo. Você consegue entender, irmão? Jesus tem que purificar o templo. Se existia um lugar mais santo era a igreja, era o templo, mas Jesus foi lá para purificar o templo. Por quê? Eu vou te dizer por quê. O sumo sacerdote daquela época, a cidade de Jerusalém era cercada por Roma. Roma dominava Jerusalém. Jerusalém tinha que pagar impostos para Roma. E o sumo sacerdote era um cargo que Roma indicava. Roma chegava e dizia: você vai ser o sumo sacerdote. E aquele cara que era da linhagem ia lá para assumir o cargo de sumo sacerdote. Só que ele não trabalhava para Deus, ele trabalhava para Roma. Ele pegava o dinheiro que o povo pagava, os impostos, e passava uma parte para Roma. O sumo sacerdote enriquecia. Era um cargo que todo mundo queria ter, porque o cara ficava rico. Aí Jesus vai lá para purificar o templo. Sabe por quê? O povo chegava para comprar uma ovelha, por exemplo, para sacrificar. E aí o sacerdote pegava aquela ovelha, ia lá para dentro, fingia que tinha crucificado, que tinha sacrificado aquela ovelha para aquele homem, voltava com a sua ovelha, botava na banca de novo, falava: vende de novo. Aí vinha outra pessoa, comprava a ovelha de novo. Ele pegava a ovelha, levava lá para trás, dizia que estava sacrificando e não sacrificava. Ele voltava com a ovelha e vendia de 5 a 10 vezes aquela mesma ovelha que a pessoa achava. O povo achava que o sacerdote estava sacrificando por ele, mas não estava. Aí sabe o que Deus me disse? O Senhor falou assim: tem muitos
muito sacerdote por aí economizando sacrifício. Tem muita gente aí dizendo que está sacrificando, mas não está. Eu jejuo, mas não jejua. Eu oro, mas não ora. Eu busco, mas não busca. Tem um monte de gente aí, irmão, que está economizando sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa. Para morar em Jerusalém, para morar em Jerusalém, para ir para o Calvário, não pode economizar sacrifício. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Porque o Evangelho é um chamado ao sacrifício. Sabe por que Jesus é considerado o maior líder que já existiu? Não é porque Jesus curou os enfermos, não é porque Jesus ressuscitou mortos, não é porque Jesus transformou água em vinho. Sabe por quê? Porque ele foi capaz de se sacrificar pelos seus. Sabe o que Jesus está querendo de você? Que você se sacrifique por alguém. Jesus sai do templo e ele está com fome. Jesus está com fome. Aí ele olha uma figueira. Tinha muitas folhas na figueira. Jesus olha e diz: vamos lá comer, porque eu estou com fome. Jesus olhou, a figueira tinha muitas folhas e ele foi em direção à figueira para comer. Só que quando chega lá, a figueira não tinha fruto. Tinha folha, mas não tinha fruto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus chegou lá, a figueira tinha folha? Tinha sombra? Tinha, mas não tinha fruto. Tem muita gente, irmão, que faz sombra, mas não alimenta ninguém. Tem muita gente que tem folha, irmão, mas não tem fruto. Jesus não encontrou fruto. Aí eu lembrei lá de Adão. Quando Adão peca, sabe o que Adão faz? Adão vai lá, pega uma folha de amendoeira, de figueira. Ele pega a folha de figueira e ele vai e começa a costurar. Ele faz uma costura na folha de figueira e faz uma roupa para ele e para a esposa dele. E Deus chega, ele se esconde. Deus chega e fala: Adão, o que você fez? Ah, Senhor, eu pequei, aí eu fiz aqui uma folha aqui de figueira, né, para tapar a minha vergonha. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: folha de figueira só serve para tapar a vergonha. Não serve para mais nada. Porque tem gente que tem muita folha, mas ele está escondendo um fruto que ele nem mesmo não tem. Porque quem olha de longe fala assim: ele deve ter fruto por baixo das folhas. Mas a folha serve para esconder um fruto que ele nem tem. Aí quando Deus chega no jardim e vê que o homem está vestido de folha de figueira, Deus fala o seguinte: olha só, a folha de figueira só está servindo para tapar a sua vergonha. Aí Deus vai, mata um animal, sacrifica o animal, pega a pele daquele animal e faz uma roupa para Adão e para Eva. Sabe o que Deus estava querendo dizer? A folha de figueira só serve para esconder o pecado, mas para matar o pecado tem que ter sacrifício. Aleluia! Não adianta, irmão, para você ter vitória na tua vida tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Tem gente querendo ser bem sucedido, irmão, abrindo mão do sacrifício, não adianta. Tem gente dizendo: pastor, ora por mim, porque eu quero que meu casamento seja uma bênção. Você está namorando, mas não quer sacrificar. Ah, porque a carne é fraca nada. Tem que sacrificar para que Deus possa abençoar o teu casamento. Uma vez um jovem chegou para mim no gabinete, porque quando você é pastor de jovem, você faz gabinete para jovem. E ele chegou para mim e disse: pastor, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, é o instinto animal que tem dentro da gente. É o instinto animal, pastor, que não deixa a gente. É um instinto que Deus colocou na gente. Foi Deus que colocou na gente esse instinto animal. Eu falei para ele: meu filho, esse instinto animal que Deus te deu, seu tigrão, esse instinto animal que Deus te deu é para você usar com a esposa que Deus vai te dar, seu animal. Porque depois que você casar, irmão, você pode ser tigrão, canguru, perneta, até copador. Agora você é ovelha e tem que obedecer ao tempo de Deus. Aí Jesus fala assim: traz o jumentinho para mim, porque é um jumento que nunca foi montado. O jumento nunca tinha sido montado, irmão. Era a primeira vez que alguém ia montar no jumentinho. Tem gente que olha para você e fala assim: meu filho, você ainda é um filhotinho. Você está começando agora. Eu prego desde os 14 anos, irmão. Eu ouvi muito isso, ficar virado. Você está começando agora, vai devagar, está com muita sede ao pote. Você tem que comer muito arroz e feijão ainda. Aí, irmãos, esse jumentinho era um jumento de primeira viagem. Era um marinheiro de primeira viagem. E qual era a primeira viagem que ele estava fazendo? Levar Jesus para cumprir a tua missão em Jerusalém. Quem disse que quem chegou agora não pode sentar na janela? Quem disse? Tem gente que olha para você e diz: ah, mas você é muito
jumentinho filhote. Ou seja, ainda não tinha sido domado. Não era ainda adulto para ser montado, era ainda muito pequenininho. Aí eu comecei a me perguntar, se não, por que o Senhor não escolheu um jumento adulto e um jumento pequenininho, um filhote? Porque o jumento adulto, irmão, se Jesus entrasse com ele, as pernas de Jesus iam ficar penduradas, porque o jumento é mais alto. E Flávio Josefo diz que o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém era tão pequeno que os pés de Jesus encostavam no chão. Aí tem gente que diz assim, eu já sou bom, eu sou adulto, eu faço a obra de Deus com os pés no chão. E quem é jumentinho, acha que é despreparado, que depende do Senhor, fala assim, eu faço a obra de Deus com os pés do Senhor no chão. Aí Jesus fala assim, ninguém montou nele ainda, porque ele era um filhote. Por quê, irmãos? Porque não estava no tempo ainda de ser montado. Tem alguma normalidade aqui? Não. O bichinho era um filhote, ninguém montou nele, porque seria algo ruim. Por que vamos montar num jumentinho que é filhote? Ainda não está na hora de montar, vamos esperar ele chegar adulto para a gente domar ele e depois montar. Não estava no tempo. E por que Jesus então chamou o jumento fora do tempo? Porque Jesus está dizendo assim, tem muita gente dizendo que para você que ainda não é o seu tempo, que ainda não está no tempo, você tem que aprender muito ainda. Jesus está dizendo assim, traz ele, porque eu uso ele dentro e fora do tempo. Eu te uso dentro e fora de tempo. Aleluia! Glória a Deus! Por que ninguém montou naquele jumentinho? Porque ele não ia aguentar o peso. Porque um jumento filhote não aguenta o peso, irmão. O bichinho não aguenta, o bichinho cai, que é muito pesado, ele é muito pequenininho ainda. É um menor que um pôneizinho, o bichinho é pequenininho. Aí Jesus fala, não aguenta vocês, a minha ele aguenta. Por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, traz ele para mim. Irmãos, eu já ouvi muito liderança minha dizer para mim quando eu era garoto. Imagina, agora eu parece ter 18, imagina há 17 anos atrás, 18 anos atrás. Chegavam para mim e diziam, eu falava, pastor, deixa eu dirigir o jogo de libertação, eu quero tacar fogo no Satanás. Aí o pastor falava, não, meu filho, é muito pesado para você. Ah, pastor, então me dá a consagração então. Não, meu filho, é muito pesado para você. É muita carga, é muito peso, irmão. Não é pesado não, irmão, sabe por quê? A Bíblia diz que o jugo será tirado dos seus ombros por causa da unção. Se tem unção, fica leve. Se tem unção, fica leve. Se tem unção, fica leve. O jumento é pequeno demais, Senhor. É muito pequeno ele. Quando alguém diz que você é muito pequeno, está dizendo que você é incapaz. E eu fui aprender na faculdade que no direito, quando uma pessoa é considerada absolutamente incapaz, que é menor do que 18 anos, a pessoa precisa ser representada ou assistida pelo pai, pelo seu tutor. Ou seja, o garoto pode até ter dinheiro para comprar um carro. Pode ter dinheiro? Pode. Receber o dinheiro da avó, receber uma pensão do avô, eu não sei. Ele pode? Pode. Mas ele tem que chegar lá, comprar o carro, e o seu pai tem que estar com ele, o representando para assinar no lugar dele. Ele tem que ser representado, tem que ser assistido. Ele não pode fazer nada, não pode configurar relação jurídica com ninguém se o pai não estiver presente. Quando alguém olha para você e diz que você ainda é incapaz, sabe o que ele está querendo dizer? Coisa boa, irmão. Eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva quando chamava de menino. Quando dizia que eu era incapaz, que eu era garoto, irmão. Mal sabiam eles, irmãos, que estavam me fazendo bem. Sabe por quê? Porque quando você é adulto, você pode fazer sozinho. Mas quando você é menino e incapaz, seu pai te representa. Seu pai assina embaixo. Seu pai assina embaixo. Ele está contigo em qualquer relação. Sabe por que querem parar você? Sabe por que não acreditam em você? Vou dizer por que não acreditam em você. Quando todo mundo diz que não acredita em você, ou querem arrancar o seu pescoço fora, ou querem te parar, é porque vê que você é um menino. Vê que você está começando agora e que você tem talento. E quando vê que você está começando agora, não estou falando só de igreja não, estou falando de vida espiritual não, estou falando de vida profissional, estou falando na sua faculdade. Quando a pessoa percebe que você tem talento, que você está começando a querer decolar, eles tentam te parar, irmão. Por inveja, sei lá por quê, tentam te parar porque sabem que você está começando e enxerga você como menino. Porque foi assim com Moisés. Quando perceberam que Moisés ainda era um menino, tentaram matar um monte de gente para matar Moisés. Moisés foi lá e se escondeu. Jesus, tentaram matar um monte de menino para matar Jesus, mas esconderam Jesus. E não vai ser diferente com você. Você está começando, você está começando a embalar, porque, irmão, às vezes você tem 18, 20 anos de estrada como eu, aí você começa a aparecer um pouquinho, os outros falam assim, está chegando agora nada, irmão. Você já vem numa estrada aí, ó, já vem pelo deserto, já vem caminhando, é pedra, é calúnia, você para, sobe, vai, luta.
A Bíblia diz que quando todo animal que fosse nascer da sua mãe, qualquer animal, o primeiro que nascesse macho, tinha que pegar ele e oferecer ao Senhor. Todos tinham que apresentar o primeiro macho ao Senhor. Só que com o jumento era diferente. Quando o primeiro nascesse macho, tinha que cortar a cabeça do jumento. Tinha que pegar um facão, tinha que pegar um machado e degolar o jumento. Por quê? Porque o jumento era um animal imundo. Então a cabeça dele tinha que ser cortada. Só que o primeiro jumento a nascer, para a cabeça dele não ser cortada, tinha que sacrificar um cordeiro por ele. Se pegasse um cordeiro, sacrificasse pelo jumento, ele não teria a sua cabeça cortada. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Querem cortar a sua cabeça porque você é imundo, mas não vai fazer isso, sabe por quê? Porque o cordeiro já foi crucificado. O cordeiro já foi crucificado por você. Põe a mão no teu pescoço e fala assim: meu pescoço está livre. Meu pescoço está livre. Ninguém vai cortar, ninguém vai cortar. Diga: sou jumento, mas não sou burro. Aí Jesus vai e usa o jumento. Já estou terminando, porque ele dá mais 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí Jesus vai e usa o jumento. O jumento, que era considerado um animal imundo, um animal impuro, passa a se tornar um animal sagrado. Para muitas religiões da época, sabe por quê? Porque Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. O que era imundo se torna puro, se torna sagrado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que olha para você e fala: esse aí é um carnudo, esse aí não tem vida com Deus não, esse aí até Jesus te usar, mas quando Jesus te usar, vão ter que olhar para você e dizer: esse aí é consagrado, esse aí é consagrado, esse aí é homem de Deus, Você pode não ser ninguém, mas deixa Jesus te usar para você ver como é que o negócio muda, irmão. Deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o profeta estava indo no seu jumento, Balaão, indo no jumento. Daqui a pouco Balaão começa a espancar a jumenta, porque a jumenta viu um anjo, ela não conseguia passar. E aí Balaão começa a bater, começa a espancar a jumenta. E a jumenta está apanhando, e está ele batendo com força. Vai, jumenta, vai! E batendo, e a jumenta está sentindo dor, e está ele batendo. Porque o jumento é um animal que não precisa apanhar para trabalhar, tá, irmão? Ele não precisa apanhar, precisa pedir, ele trabalha. E aí está ele batendo, o jumento. Aí chega uma hora que a jumenta vai, tenta olhar assim para ele e fala assim: você não está vendo um anjo aqui na minha frente, não? A jumenta fala. Eu acredito que Balaão deu um pulo na jumenta e falou: que isso, você está falando, maluca? E ele começa a conversar com ela, falando: viu um anjo? Mas eu não estou vendo um anjo, mas eu estou vendo que tem um anjo aqui. Que isso, está vendo um anjo? Ele começa a conversar. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que não dá a mínima, passa por você e não fala. Se deixar de dar pela lombada, mas quando Deus usar a tua boca, vão ter que falar contigo de igual para igual. Vão ter que falar contigo de igual para igual. Vão ter que te respeitar. Tem gente que olha para a tua boca e fala assim: isso aí, da boca desse aí não sai nada de bom. Deus vai usar a boca dele. Deus usa a boca desse nada. Não é Deus que usa a boca dele, não. A Bíblia diz que Sansão, vem 1000 filisteus para prender Sansão, para lutar com Sansão. Sansão olha para um lado, não tem espada, olha para o outro, não tem nada para lutar. Ele está na mão sem nenhuma arma. Ele olha para o lado e tinha uma queixada de jumento. E a Bíblia diz que queixada de jumento não era instrumento. Ele pega a queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Deixa eu dizer uma coisa: tem gente dizendo que tua boca não é instrumento, mas Jesus vai usar a tua boca. Jesus vai usar a tua boca. Ele vai usar a tua boca. Você pode glorificar o nome de Jesus, cara. Chega uma época, irmãos, que não tinha comida para comer. Pensa numa seca, não tinha mais carne de boi para comer, estava um perrengue danado. Aí, jumento, que era carne de animal imundo, passa a ser alimento de gente com dinheiro. Uma cabeça de jumento passa a valer muito. E agora o jumento passa a estar na mesa dos homens ricos. Os homens ricos estão tendo que comer comida de animal imundo, comida de jumento, carne de jumento, porque não tinha mais carne para se comer por causa da escassez. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem gente desprezando, falando: na minha mesa ele não senta. Mas a partir de hoje, irmão, você vai ter que se sentar entre os príncipes. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai sentar à mesa deles e eles vão ter que te engolir. Aleluia! Tem gente que não vai com a tua cara, mas vai ter que te engolir em nome de Jesus.
jumento está carregando, irmão? O jumento está carregando o rei da glória. Quem que o jumento está carregando? Simplesmente a glória. Está lá o jumentinho levando a glória. Está lá o bichinho carregando a glória. Aí sabe o que eu entendo? O bichinho está carregando a glória, mas ele não deixou de ser jumento. Porque Jesus fala assim para os discípulos: avisa o dono do jumento que quando eu entrar em Jerusalém, eu vou devolver o jumento imediatamente. Ou seja, quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus pega o jumento, desce o jumento e fala: vai lá e devolve para o dono, porque eu disse que ia devolver imediatamente. Esse jumento que carregou o rei da glória, agora está sendo devolvido para o seu dono. Quando ele vai para o seu dono, o que o seu dono faz? Espera ele crescer, doma ele, monta nele, põe peso, põe ele para dar terra, põe ele para atravessar deserto. O bichinho não deixou de ser jumento. Tem gente, irmão, que carrega a glória, é usado e acha que é alguma coisa. Tem gente, irmão, que é consagrado em alguma coisa, que recebe uma unção e ele já acha que ele não precisa mais ficar na porta para receber. O pastor manda ele distribuir envelope, não quer mais. Ele acha que agora ele só pode fazer as coisas no púlpito, no microfone. Deixa eu te dizer, você continua sendo jumento. Diga que vou devolver imediatamente. Sabe o que eu vejo? Davi é consagrado a rei na frente dos seus irmãos. Samuel chega e fala: tá vendo esse menino aqui, Davi? É o novo rei de Israel. Ele é ungido. Depois que ele é ungido, sabe o que Davi faz? Volta a pastorear as ovelhas do seu pai. Sabe o que era pastorear? Era voltar a fazer atividade doméstica. Porque pastorear a ovelha era um trabalho doméstico, como de lavar louça, como varrer a casa, como qualquer outro trabalho qualquer. Mas o que Davi faz? É ungido rei. O que o bichinho podia fazer agora me dá água na minha mão, comida na minha mão, porque eu sou rei. Sabe o que ele faz? Continua sendo o mesmo Davi de sempre. Deus vai te usar, mas continua sendo o mesmo de sempre. Jesus vai te usar como transporte, mas continua sendo o mesmo de sempre. Aí a Bíblia diz que Jacó chama José e fala para José: José, você é jumento. Sabe o que Jacó está querendo dizer? Deus te usou como jumento lá quando você foi vendido pelos seus irmãos. Deus te usou como transporte, como um animal de transporte para governar o Egito. Você saiu de Canaã como jumento, chegou aqui no Egito e se tornou governador. Agora depois de Faraó é você que manda, você tem dinheiro, todo mundo te conhece, porque todo mundo dos 4 cantos da terra vieram comer aqui, vieram comprar com você. Você deu comida para todo mundo. Todo mundo sabe que você é o segundo homem mais importante da face da terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, não se esqueça: você é jumento. Você pode ser governador do Egito, mas no mundo espiritual você continua sendo jumento, aquele que transporta a glória. O jumentinho está entrando em Jerusalém e levando Jesus. Aí o que o povo faz? Pega ramos de árvore. Pega ramo de árvore e começa a balançar. E o jumento está passando, e aquela ramo de árvore está passando na cara do jumento, ele está batendo na cara do jumento. Deixa eu dizer uma coisa para você: jumento come qualquer coisa verde. Se você pintar uma parede verde, o jumento vai ali para roçar a parede achando que é comida. Ele come qualquer coisa verde. E o povo estava com ramos de árvore, comida de jumento, passando na cara dele. E o jumento está passando e a planta está batendo na cara dele. Mas sabe o que ele faz? Ele não come a planta. Sabe por quê? Ele sabe que não é para ele, é para ele. O povo tira a capa. O povo tira a capa, forra no chão, como tapete. Para Jesus passar por cima de um tapete que eles estavam formando para eles. E o jumentinho está passando pelo tapete, ele não está pisando no tapete. Ele sabe que o tapete não é para ele. Sabe por que o bichinho era muito pequenininho? Para poder o pé de Jesus encostar no tapete. Porque a glória, a honra e o louvor é para ele, não é para você, é para ele. É para ele. É tudo dele, é tudo dele. Meu Deus. Sabe por quê? Porque jumento sabe que ele não recebe a glória, ele carrega a glória. Quem é jumento sabe que ele tem que carregar a glória e não receber a glória. Meu Deus. Para a gente terminar, o lugar mais importante para a gente estar hoje é no Calvário. Temos que ir para o Calvário, porque crente que ainda não passou pelo Calvário está vivo. E você precisa morrer para você nascer de novo, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé. Se você sair daqui hoje entendendo, que você é aquele que transporta a glória,
Aonde você entrar, irmão, terá que ser transformado. Aonde você entrar, deixa eu dizer uma coisa para você aqui rapidinho. Existe um lugar dentro do Brasil que não faz parte do Brasil. Existe um pedaço de terra no Brasil que não faz parte do Brasil. É o consulado do outro país. Por exemplo, o consulado dos Estados Unidos no Brasil. A maior autoridade brasileira não pode entrar dentro do consulado. A maior autoridade brasileira não pode entrar lá e fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque é território americano dentro do Brasil. A Bíblia diz que nós não somos dessa terra. A gente não faz parte dessa terra. Nós somos de um outro reino, de um reino celestial. Nós estamos aqui, irmãos, e somos um pedaço do reino dos céus aqui. É por isso que a Bíblia diz que o diabo não pode te tocar, porque você não faz parte desse mundo, você é um pedaço do reino de Deus nessa terra. Quando você entrar no seu trabalho, entenda, o reino de Deus está entrando no teu trabalho. Quando você entrar na tua faculdade, o reino de Deus está entrando na tua faculdade. Quando você entrar na tua casa, o reino de Deus está entrando na tua casa. Porque você está transportando a glória. Você está transportando o Rei da Glória. Carregue a glória de Deus. Levante a sua mão para o céu se você entende essa palavra. Diga para Deus que você quer receber essa glória. Diga para Deus que você quer carregar essa glória. Diga para Deus, eu quero essa glória. Eu quero, Senhor. Eu quero carregar essa glória. Diga para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele. Se você entende, irmãos, que esse congresso, se você entende que esse congresso